Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre Um Estudo em Vermelho, que foi o primeiro romance que trouxe um dos maiores detetives da história, o Sherlock Holmes, que foi escrito pelo Arthur Conan Doyle. E uma coisa interessante do Arthur Conan Doyle é que ele publicou poucos romances com o Sherlock Holmes, eu acho que foram só 4. Mas contos foram imensidão, foram 56. Mas você também pode encontrar outros romances com o mesmo personagem, Sherlock Holmes, só que escrito por diversos outros autores. Inclusive, no ano passado, se eu não me engano, a Nova Fronteira ela lançou um box das aventuras do Sherlock Holmes, só que escrito por diversos outros autores, que se eu não me engano tinha até o Stephen King também. E como a primeira história do detetive, aqui a gente vai ter o encontro do Sherlock Holmes com seu fiel parceiro, que é o Dr. Watson. O romance ele é narrado pelo Dr. Watson. Ele é um médico que ele voltou da guerra do Afeganistão e basicamente ele foi meio que trucidado na guerra. E ele voltou com alguns problemas físicos, eu acho que só com dinheiro de uma certa aposentadoria que ele recebeu por lá. Então ele não tá com muitas condições de morar sozinho em Londres. Ele vai encontrar um amigo que vai comentar com ele que existe um colega que trabalha num laboratório que ele também está procurando um apartamento para dividir com alguém. E esse colega é o Sherlock Holmes. Mas o amigo do Watson ele já vai deixando bem claro que esse colega dele que trabalha no laboratório é um tanto excêntrico, ele tem umas manias bem estranhas, não é uma pessoa muito normal não. Então vai ter esse encontro do Watson com o Sherlock vai falar também que ele é cheio de peculiaridades e nos primeiros momentos que eles começam a morar juntos, o Watson vai perceber que o Sherlock ele vai receber umas visitas. Durante todo o dia ele recebe umas visitas bem estranhas e no decorrer do tempo ele vai descobrir que o Sherlock tem uma profissão bem inusitada. Ele é um detetive consultor, que eu acho que é o primeiro e único no mundo. Ele recebe detetives particulares que chegam para tirar dúvidas dos casos e também a própria polícia de Londres vai tirar muitas dúvidas com ele, porque parece que ele é fantástico nisso. Nessa primeira parte do romance, o Watson ele vai focar muito sobre como é o Sherlock, quais são os conhecimentos que ele tem, como é a personalidade dele, porque parece que ele tem altas habilidades para certas coisas, como química, como conhecimentos gerais, e para outras coisas ele parece não saber de nada. Então realmente Sherlock é uma pessoa muito estranha. Chega um momento que o Watson meio que começa a desconfiar que o Sherlock pode ser meio sociopata, ele é uma pessoa muito autossuficiente e ele tem os momentos que ele está em certa euforia, em certos momentos parece que ele está em depressão, ele fica dias sentado no sofá olhando pro teto. É uma coisa bem estranha. Se eu não me engano, parece que ele também consome algum tipo de droga, alguma coisa assim. Mas particularmente eu acho que o Sherlock não deve ser um sociopata, porque tem momentos do livro que ele tenta agradar o Watson de alguma forma. Ele acha que está incomodando, então ele toca um violino para ver se deixa o amigo mais alegre. Então acho que essa parte aí que acham que o Sherlock é muito frio, talvez não seja muito verdade não. Mas dá para perceber que o Sherlock ele trata os casos que as pessoas vêm tratar com ele de uma maneira bem distante. Ele parece não ligar muito para os crimes que acontecem, para as vítimas, para os criminosos. Ele realmente está ali só para resolver o caso como se fosse um enigma. É como se os crimes fossem para ele um tipo de quebra-cabeça que ele só está se esforçando e trabalhando no intelecto dele. E é percebendo essas coisas que o Watson vai cada vez mais se sentindo seduzido pelo Sherlock e se aproximando cada vez mais dele, querendo participar dessas investigações com ele. Uma parte muito engraçada é que o Watson vai comparar ele ao Dupin, que é um detetive do Edgar Allan Poe. E o Sherlock vai desdenhar totalmente, ele vai dizer que não tem nada a ver ele com aquele detetive, que ele é muito melhor e que ele trabalha sobre uma ciência que ele chama de dedução. Ou seja, ele vai se ligar bastante na observação. Ele é aquele tipo de detetive que ele vai reparar alguma coisa em você e do que ele reparou ele consegue trazer toda uma história e consegue desvendar as coisas assim e você fica pensando, meu Deus, como é que eu não percebi isso? Lembra muito Poirot da Agatha Christie. E também vai ter aquelas cenas que ele deduz algo que você acha inexplicável e depois ele vai dizer como é que ele deduziu. E particularmente eu acho muito difícil nós leitores termos essas deduções porque, gente, é uma coisa assim além
do que a gente pode imaginar. Às vezes eu percebo que o Sherlock ele tira deduções de pistas que ainda não foram passadas pra gente, mas depois que ele fala o que ele descobriu, é que essas pistas vão aparecer. Mas isso não acontece muito no Sherlock Holmes não, é algo mais do Poirot da Agatha Christie. Mas vamos ao caso que acontece no livro. Dois investigadores da polícia, eles vão procurar o Sherlock porque eles querem desvendar um crime muito misterioso. Claro que como eles são investigadores profissionais de Londres, eles vão ter toda aquela postura, eles vão ter meio uma rivalidade um com o outro para ver quem é o melhor investigador. E apesar de saberem que o Sherlock é muito superior a eles, eles sempre vão conversar como se eles já soubessem o que o Sherlock vai dizer para eles. Parecem muito aqueles detetives das aventuras de Tintin, que eles são muito atrapalhados. São bem parecidos esses aqui. Então nesse primeiro mistério, o Watson e o Sherlock eles vão até uma casa no sul de Londres, numa rua bem deserta onde poucas pessoas moram, e dentro dessa casa inexplicavelmente apareceu um corpo. Esse corpo ele estava com uma careta, como se tivesse levado um tremendo susto, e ele estava lá morto, sem nenhuma marca de sangue. Mas inexplicavelmente na parede da casa estava escrita com marcas de sangue a palavra Rache. E além disso, na mão da vítima, eles encontraram uma aliança feminina. E embora esse caso ele não seja assim tão elaborado, a velocidade com que o Sherlock Holmes consegue desvendá-lo é muito impressionante. E o que eu achei mais legal nessa parte da história é que apareceram os garotos da Rua Baker, né? Aquele grupo de garotos que ficam na rua, que parecem pedintes, que sempre estão descobrindo as coisas lá pro Sherlock e trazendo grandes informações. E aí vem aquele momento de quebra do livro. Na metade do livro, o Sherlock descobre quem é o assassino, ele prende o assassino e aí do nada a gente entra numa segunda parte. Como foi a primeira vez que eu li um estudo em vermelho, eu levei um susto, porque começa uma outra história com um narrador em terceira pessoa, meio que num passado, em outro país, eu acho que é Estados Unidos, com os personagens que a gente não conhece, e eu comecei a pensar, gente, o que é isso? É outra história? Mas não, a gente vai descobrir que nessa segunda parte a gente vai saber os motivos do crime. Quando você está lendo essa segunda história, depois de umas 10 ou 15 páginas, é que alguns nomes familiares começam a aparecer e que você consegue fazer uma conexão com a primeira parte da história. Eu achei super interessante essa segunda história. Mesmo com essa quebra da história, indo para o passado e com outros personagens, eu gostei bastante, principalmente porque me lembrou muito um certo livro da Torre Negra, que eu acho que é o Mago e Vidro. Nossa, é tão parecido que eu acho que o Stephen King meio que se baseou no Arthur Conan Doyle para escrever essa parte do Mago e Vidro. Mas enfim, a gente vai conhecer o assassino e as motivações que ele teve para cometer o crime. E eu devo confessar que o que acontece nessa segunda parte e os motivos que fizeram o assassino ser um assassino realmente foram bem cabíveis. Essa segunda parte ela vai tratar muito sobre intolerância religiosa, de pessoas usando a religião em benefício próprio e várias coisas bem pesadas. Mas como eu já tinha falado para vocês no início, isso pouco vai interessar pro Sherlock. Ele desvendou o caso, ele não quer saber se o assassino merece ou não ser preso. Ele só desvendou aquele quebra-cabeça e tá feliz com aquilo. Agora, uma coisa que eu me surpreendi na leitura é que o Arthur Conan Doyle ele escreve muito bem. Eu achava que ia ser um romance policial com uma linguagem mais complexa, mas não, é bem fluida, é bem polida, é muito gostoso de ler Sherlock Holmes. O ritmo que as coisas acontecem é assim, excelente, então eu acho que para quem gosta de romance policial vai adorar Um Estudo em Vermelho. Outra coisa bem legal é essa edição aqui da Zaha, que foi a que eu escolhi para formar minha coleção do Sherlock Holmes. Eu sei que existem várias, mas eu não sei por que eu tenho um apreço enorme por essa edição aqui. Elas são ilustradas e comentadas, e elas são tão comentadas que quando eu parei para ler cada comentário das coisas que são colocadas aqui no texto, eu desisti, porque é muito comentário, gente. Eu acho que o que você lê de comentário é até maior do que a história, mas é muito completa. Eu indico para todos essa edição aqui. Esse livro aqui, ele tá com o número 6, porque ele é o primeiro romance do Sherlock Holmes, porque do 1 ao 5 eles separaram os contos, e do 6 ao 9 são os romances. Como eu decidi começar pelos romances, aí por isso que eu comecei pelo 6. Se vocês já leram O Estudo em Vermelho, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam da leitura. Eu sei que existem também algumas adaptações, eu não assisti nenhuma até então, mas se vocês assistiram, comenta aqui embaixo qual que vocês me indicam para eu começar a assistir também. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, de se inscrever no canal, que é muito importante, e até a próxima. Tchau!